Um farmacêutico dedicou sua vida a pesquisas para descobrir curas de doenças que não haviam solução, depois de se revoltar com o fato de que os médicos desistiram da vida da sua irmãzinha quando ainda eram crianças, por não existir uma cura para ela. E galera, a gente chegou aos 100 mil inscritos, pô, valeu demais. Vamos chegar agora aos 150 mil, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo, para bater a meta de 6.304 likes. E agora bora lá. De tanto trabalhar, o farmacêutico acaba morrendo aos 31 anos de idade e acorda em um corpo de um menino de 10 anos, chamado Pharma, na Idade Média em um mundo bem diferente. Como ele estava super confuso, Lot, sua serviçal, achando que ele havia perdido sua memória após ser atingido por um raio, explica a ele que Pharma pertence a uma família aristocrata de farmacêuticos, os Médicis. Depois, ela repara em uma marca no seu ombro e diz que parecia a marca sagrada do deus das drogas, e começa a rezar agradecendo pelo deus ter salvo a vida de seu mestre, mesmo com Pharma explicando que era uma queimadura de quando o raio atravessa a pele. Como Lot mostra que gosta do seu mestre, ele aproveita para perguntar tudo a ela. Ela então, achando que ele só tinha perdido sua memória, explica que os Médicis, sua família, eram os farmacêuticos reais e seu pai tinha o título de arquiduque, por ser um nobre de habilidade notável. Ele tinha uma mãe, uma irmãzinha chamada Blanche e o irmão mais velho chamado Pale, que estava no exterior estudando medicina na melhor universidade do mundo. Ela explica que seu pai tem grandes expectativas para os dois, não apenas como farmacêuticos, mas também como praticantes das artes divinas, poderes concedidos pelos deuses, semelhante à magia. Como ele também demonstra não se lembrar disso, Lot se preocupa, pois se ele não se lembrasse de como usar sua arte divina da água, ele poderia deixar de ser considerado nobre e até mesmo ser expulso da propriedade. Ele então vai para o seu quarto pensando no que Lot havia explicado. Ele deverá lembrar a forma da água para realizar a arte divina. Ele então tenta imaginar a estrutura molecular da água e, para o seu espanto, começa a sair água da sua mão. Sem saber o que fazer, ele joga toda a água pela janela e acaba molhando Lot, que agradece seu mestre por ter se refrescado e molhado o jardim para ela. Ele resolve testar criar outros elementos e descobre que com uma mão poderia criar qualquer substância, contanto que soubesse sua estrutura molecular. Com a outra ele consegue eliminar elas. Lot chega no quarto toda feliz que ele conseguiu realizar sua arte divina, mas se preocupa dele ter perdido seus conhecimentos medicinais, já que seu pai sempre fazia perguntas surpresas durante as refeições. Ela então leva ele para a biblioteca da família, onde ele descobre que estudava eles desde a infância, mas ao abrir um dos livros ele percebe que era como o conhecimento médico da Terra, porém de séculos atrás. E assim, no jantar, ele conhece finalmente sua família, descobrindo que eles são adoráveis e pensa em como agora terá que viver a vida de Pharma. Depois de seu pai Bruno fazer uma pergunta surpresa e ele acertar, ele pergunta se ele estava se sentindo bem o suficiente para retomar as suas aulas. E assim, no dia seguinte, conhecemos sua professora chamada Ellen, que é a primeira a perceber como ele estava agindo de maneira completamente diferente, como se fosse outra pessoa. Ele dá a mesma desculpa que deu para Lot, dizendo ter perdido sua memória. Ela então revisa o básico das artes divinas, explicando que todos os aristocratas têm uma divindade guardiã, e que no caso da sua família é o deus das drogas, e cada um recebe um atributo das artes divinas, sendo positivo ou negativo, podendo ser fogo, água, terra, ar e o nada. Porém, o último não era visto há 300 anos, se é que realmente existiu. Ele então pergunta de qual atributo seria alguém que pudesse criar qualquer substância, mas ela diz que tal habilidade era impossível e alguém com tal poder seria um deus ou um monstro. E assim eles partem para a prática, onde ele descobre que precisaria do seu bastão para amplificar o poder divino. Como ele percebe que tinha deixado o dele em casa, Ellen dá o seu para ele treinar e pede para ele fazer uma lança-água, fazendo uma pequena demonstração. Porém, quando chega a vez de Pharma, ele demonstra um poder muito acima do normal. Ellen fica preocupada com o que estava acontecendo e pede para ele segurar um divinômetro, onde mediria seu poder, e fica completamente assustada ao ver que ele cedeu os valores de capacidade do divinômetro e ainda apresentou atributo negativo e positivo, coisas que nunca foram vistas antes. A coitada fica tão assustada que acaba quebrando seus óculos e então ela vê a marca sagrada do deus das drogas brilhando em seu ombro e fala pra Pharma que ele nunca deve segurar um divinômetro na frente de ninguém, mesmo do seu pai, e decide encerrar a aula daquele dia. Mas como estava sem seus óculos, Pharma ajuda ela a fazer o caminho de volta. Depois ele ensina um truque, pedindo que ela faça um pequeno buraco com os dedos e olhasse através dele, e ela se surpreende ao ver que conseguia enxergar melhor dessa forma, mas a surpresa ainda maior foi a dele. Ao olhar através do buraco entre os dedos, ele vê tudo escuro, com somente uma luz azul no dedo de Ellen, e ao pegar nele descobre que ela tinha torcido ele mais cedo, e após Pharma falar a causa do ferimento, a luz azul fica branca. Depois de explicar o que tinha visto para Ellen, ela fica ainda mais assustada ao perceber que se tratava do olho divino do deus das drogas, quando repara que o garoto não tinha sombra, e é aí que realmente apavora ela de vez, e ela sai correndo
de medo. No dia seguinte, o pai de Pharma conta a ele que não teria aula naquele dia, pois Ellen estava com febre alta e estava querendo parar com as aulas, e pede a Pharma para levar para ela uma carta e uma poção nutritiva. Como ela precisaria de medicamentos para abaixar a febre, que ainda são inexistentes naquele mundo, ele decide ele mesmo criar e prescrever os medicamentos necessários. E assim ele vai até a casa de Ellen entregar a carta de seu pai e os medicamentos, mas ela ainda estava com medo dele e aparece usando armaduras, achando que ele estava lá para eliminar ela por saber seu segredo, e começa a achar que os medicamentos estavam envenenados, mas ele explica que foi até lá para ver como ela estava e para pedir que ela continue sendo sua professora, pois precisava dela para aprender sobre as artes divinas, e entrega flores como agradecimento pelo tempo que ela foi sua tutora, e pede desculpas por ter assustado ela, indo embora em seguida. Ela ainda fica um pouco receosa em tomar os remédios, mas pensando que ele era um deus e como os deuses não tinham histórico de prejudicar humanos, resolve tomar o medicamento. Depois de um tempo, Ellen aparece decidida a voltar a ser sua professora, agradecendo pelo remédio que tinha curado ela. Porém, ela explica que continuaria de armadura e eles treinariam em uma ilha deserta como precaução de algum acidente. E assim os dois treinam com os poderes divinos deles se mostrando absurdos. Mais tarde, ele analisa todos os trabalhadores da sua casa com sua visão especial, fazendo uma lista dos problemas de saúde que tinham, e depois usa seus conhecimentos antigos de medicina para fabricar os medicamentos com a arte divina. E após terminar, ele entrega a todos eles, começando por um hidratante para as mãos ressecadas de Lot, e percebe que todos os trabalhadores ficaram bem emocionados. Lot explica que os criados nunca receberam tratamentos médicos antes, pois é algo exclusivo para aristocratas, pois o custo de medicamentos era algo fora do alcance dos plebeus. Pharma então reflete que com o conhecimento medicinal da época e o preço alto dos medicamentos, a taxa de mortalidade deveria ser alta, e decide que quer disponibilizar medicamentos para todos que precisarem, independente da classe social, deixando Lot toda feliz. Mais tarde, em uma refeição com sua família, ele descobre que sua irmãzinha Blunt estava com catapora, doença que naquele mundo ainda era considerada super perigosa, e seu pai pede para ele tomar cuidado, pois mesmo ele já tendo pegado catapora e a medicina não ter comprovado isso, ele diz ser possível uma reinfecção, deixando Pharma impressionado com o quanto seu pai era inteligente, já que mesmo na Terra isso tinha sido descoberto recentemente. Ele então usa seus poderes mais uma vez para preparar o medicamento para Blunt, e vai até ela escondido e pede para ela manter segredo sobre o medicamento, inventando ter tido o conhecimento de um livro que seu pai desconhecia. Blunt começa a se coçar e Pharma diz que isso espalharia o vírus, quando percebe que eles ainda não tinham conhecimento da existência de vírus ou bactérias. Depois ela acaba comentando que Pharma tinha mudado, agindo como o irmão mais carinhoso, e diz gostar de como ele era agora, fazendo ele se lembrar da sua irmãzinha que tinha morrido na sua outra vida. Depois de Blunt curar muito mais rápido que o de costume, graças aos medicamentos, ele decide fazer um microscópio para apresentar as bactérias para aquele mundo. Quando termina, seu pai diz que recebeu um chamado de emergência da Imperatriz que estava com sérios problemas de saúde. Ele explica que Pharma iria junto com ele quando ele começa a tossir de maneira constante. Pharma fica preocupado e tenta examinar seu pai, mas ia ser suspeito fazer isso naquele momento, então acaba deixando para depois. Quando chegam na Imperatriz, são recebidos pelo médico-chefe da corte que acompanha eles até ela, a Elizabeth II, que realmente não estava nada bem de saúde. Depois que seu pai examina ela, usando um método diferente do nosso mundo, ele começa a se preparar e Pharma percebe que eles estavam fazendo uma eutanásia, desistindo da vida de Elizabeth, como tinham desistido de sua irmãzinha da sua outra vida. Ele então resolve examinar Elizabeth, descobrindo que ela estava com tuberculose, conhecida na época como peste branca, doença que para eles não existia cura. Nesse momento, o príncipe Louis aparece em prantos, preocupado com sua mãe. Pharma não consegue ficar parado com aquela situação e pede autorização para tratar Elizabeth, dizendo que existia um novo remédio para ela. Seu pai tenta impedir ele, mas Elizabeth dá sua permissão, já que ele era o único que ainda tinha esperanças de salvar sua vida. Então Pharma começa a preparar os medicamentos, mas seu pai arromba a porta tentando impedir, achando que ele estava dando falsas esperanças para a Imperatriz, já que não existia cura para a peste branca, surpreendendo Pharma, que achava que seu pai não conhecia a doença, mas ele continua a fazer os remédios e seu pai, preocupado dele estar fazendo algum veneno por acidente, tenta o impedir, mas Pharma usa seus poderes para deter seu pai, fazendo ele estranhar tamanhas habilidades, quando repara no caderninho de anotações de Pharma e cobra uma explicação dele. Sem ter outra escolha, Pharma inventa que sonhou com os novos medicamentos no dia em que foi atingido por um raio, levando seu pai a crer que o deus das drogas tinha dado as revelações para ele, por conta da sua marca no ombro. Seu pai então aceita que ele realize o medicamento e repara que o modo de agir do filho estava bem diferente, fazendo ele questionar se era de fato ele. Depois de um tempo, Pharma chega com o medicamento e resolve usar o momento para mostrar a Elizabeth a existência de bactérias, utilizando uma amostra dela e seu microscópio, e todos ficam abismados ao ver minhoquinhas sem entenderem direito o que eram. Pharma
explica para Elizabeth como funcionava a doença e o medicamento, e ela resolve aceitar o remédio, sentindo confiança em Pharma. Ele explica que era um tratamento demorado, onde ele mesmo iria acompanhar os resultados, e depois dela tomar o remédio, ele começa a tirar as dúvidas dos médicos presentes, deixando seu pai orgulhoso. Na volta para casa, seu pai reflete como ele, sendo farmacêutico, compreendia seus pacientes, mas com Pharma não tinha sido um pai muito paternal. Depois, Pharma dá o remédio para o seu pai tomar para tosse. Ele então comenta como agora teria que aprender com Pharma, já que ele tinha sido abençoado pelo Deus e adquirido muito mais conhecimento que ele. Mas Pharma diz que ele nunca tinha tratado de pacientes à beira da morte pessoalmente antes, e foi ele quem tinha o orientado sobre como agir, e diz que ainda era um aprendiz que precisava da ajuda do pai para guiar seu caminho. E assim os dois começam a trocar informações, com seu pai se surpreendendo com os novos medicamentos. Seu pai então comenta que algumas pessoas poderiam querer eliminá-lo, e comenta que inclusive estava rolando suspeitas de que alguém poderia ter infectado a Imperatriz de propósito, mas Pharma duvida, pois era algo quase impossível de se fazer. Depois, Pharma visita Elizabeth para ver como ela estava e se encontra com Lord Noah, que explica para ele que a Imperatriz estava decidindo qual recompensa dar a ele por ter salvo sua vida. Pharma diz que não desejaria a recompensa, mas depois do Lord insistir, ele comenta que seu sonho era abrir uma farmácia. Depois, ele se encontra com Elizabeth e vemos que ela estava muito melhor. Ela agradece a ele por tudo, mas comenta que estava preocupada com sua autoridade como Imperatriz, já que todos pensaram que ela ia morrer. Pharma então a consola, dizendo que enquanto seu filho e o povo que precisava dela existirem, ela nunca seria inútil, e ela diz que suas palavras são como remédios para o coração. Ele então comenta que também já viu a morte de perto, e isso faz com que ele aproveitasse melhor sua próxima vida. Alguns meses depois, a pedido da Elizabeth, Pharma e seu pai vão participar de uma cerimônia importante, onde ela concede ao pai um grande território, e promove Pharma, que passa de aprendiz para farmacêutico real, e concede uma permissão para ele abrir uma farmácia. Depois de apresentar o projeto da farmácia que tinha em mente, Pharma pensa em voz alta em algum nome para ela e comenta que nunca pensou em realizar seu sonho em um mundo paralelo. Um dos trabalhadores escuta e entende que aquele era o nome, e assim a farmácia é construída, sendo nomeada de Farmácia Mundo Paralelo. Quando o chefe da guilda farmacêutica do Império, chamado Veron, aparece e começa a desmerecer Pharma por conta da sua idade, mas o garoto mantém sua postura. Mais tarde, Pharma, junto com Ellen, pensa em como eles iriam administrar tudo, e Lot aparece implorando para continuar servindo a Pharma, e fica toda animada em poder trabalhar junto com ele na farmácia. Porém, ainda faltava alguém para lidar com as finanças da loja. Chegando em casa, Pharma vê todos tristes e descobre que o Sr. Cedric, um dos serviçais da casa, estava se aposentando devido a um problema na sua perna, justamente o cara de confiança que administrava as finanças da propriedade. Pharma então pergunta se ele teria interesse em trabalhar na sua farmácia se sua perna fosse curada, e Cedric fica animado com a ideia. Depois, seu pai dá uma enorme quantia para Pharma administrar sua farmácia com tranquilidade, um baita presentão, e assim Pharma já tinha mais do que o necessário para começar seu trabalho. Dessa forma, o lugar é inaugurado com um longo discurso de Pharma que explica abertamente que aquela era uma farmácia para nobres e plebeus, deixando plebeus apreensivos e nobres ofensivos com a notícia. Apesar disso, Pharma estava super empolgado com a realização do seu sonho. Porém, após um mês com sua loja aberta, ele percebe que ia ser mais difícil do que pensava. Como os plebeus já tinham os farmacêuticos antigos e os nobres geralmente optam por serem atendidos dentro das suas propriedades, o movimento da sua loja ia super mal. Então Lot resolve fazer uma pesquisa pela região sobre opiniões a respeito da farmácia, e descobre que a maioria dos plebeus não frequentavam a loja por não se sentirem tão bem-vindos lá, e por isso eles tinham praticamente um único cliente fixo. Mais tarde, seus pais vão conhecer a loja e ficam impressionados com a profissionalidade do filho. Até banheiro e cozinha tinha na farmácia. Porém, Pharma conta a dificuldade de fazer os plebeus se sentirem bem-vindos, e sua mãe sugere para ele vender cosméticos para aristocratas, dizendo que se virasse algo popular entre os nobres e com preços acessíveis, os plebeus começariam a comprar. Pharma então se lembra de quando ele fez uma pesquisa sobre cosméticos na sua outra vida para avaliar as seguranças dos produtos, mas seu pai alerta o perigo do pó branco facial, explicando que era algo prejudicial à saúde, e conta que achavam absurdo as pessoas comprometerem a saúde por aparência, comentando que algumas mulheres recorrem até mesmo a sangrias para empalidecer a pele, coisa que, convenhamos, é de fato bem drástica. Sua mãe diz entender o impulso dessas mulheres, e seu pai a conforta dizendo que ela não precisava, pois já era linda e tem um momento bem fofo dos dois. De repente, um homem aparece procurando por Pharma e leva ele até a Lady Chloe, que estava muito mal de saúde. Ele usa sua visão e percebe que a jovem tinha justamente usado o método sangria que tinha infeccionado ela. Na farmácia, a Lady explica que fez aquela cagada para ficar mais bonita para um cara que tinha rejeitado ela por não ser tão pálida. Um absurdo, pois a moça é linda. Pharma entrega os remédios necessários para ela, pedindo para ela parar não só com as
sangria, pois colocaria sua vida em risco, mas também parar de usar o pó branco, pois ele encurtava sua vida. A jovem começa a chorar e ele então pede para ela voltar depois de uma semana, e após esse tempo, ela retorna e descobre que ele fez um creme para ela passar no rosto, que não era prejudicial à saúde, e ainda deixava com uma aparência muito melhor que os pós que ela usava, e ainda possui protetor solar, coisa que não existia na época, deixando a Lady toda feliz com o material. Depois disso, a loja bombou, com os cremes fazendo cada vez mais sucesso. Com isso, os plebeus perceberam que de fato a farmácia tinha preços acessíveis, e ainda com gravuras para ajudar quem não sabia ler, mas com um número grande de clientes ficou muito para a farma e os cremes acabavam muito rápido. A Lady Chloe volta para a loja trazendo suas amigas para mostrar os cremes, e percebe o que estava rolando, e resolve virar uma sócia contratando farmacêuticas de primeira linha que estavam desempregadas, para ajudar no serviço, o que deu uma aliviada no seu serviço e ainda deu uma nova oportunidade de trabalho para as jovens. Depois de algum tempo, Lottie torna a realizar sua pesquisa com o público e todos se alegram ao ver que todos os comentários sobre a loja foram positivos. Mais tarde, a Imperatriz Elizabeth vai até a loja conhecer o creme que todos falavam, e deixa claro para Pharma que quer ser a primeira a ver os produtos novos. Então ele pede desculpas e apresenta um brilho labial para ela, que fica encantada com o resultado, e comenta que as empresas que comercializavam produtos de beleza tóxicos estavam à beira da falência. Algum tempo depois, todos vão para a nova terra do pai de Pharma, que ele ganhou da Imperatriz. Enquanto seu pai resolvia os negócios, Pharma decide ir à praia e seu pai deixa claro para ele não entrar no mar, mas ao chegar lá, Blanche e Lottie imploram para ele deixar elas pelo menos molharem os pés no mar, e ele acaba cedendo, contanto que ficassem na beirada, pois as duas não sabiam nadar. Ela então resolve entrar no mar também. Pharma se lembra da sua irmãzinha na outra vida, que também era doida para entrar no mar, mas não podia pois era muito pequena, e Pharma prometeu que no ano que vem, quando ela fosse mais velha, eles nadariam juntos, mas infelizmente pouco depois eles descobriram sua doença e ele não pôde cumprir sua promessa. Nesse momento, a pior coisa possível acontece. Blanche acaba sendo levada pela correnteza, e antes que os outros pudessem pensar, Pharma já estava nadando atrás dela, desesperado, pensando que iria perder sua irmãzinha naquele mundo também, com Blanche cada vez mais no fundo. No desespero, Pharma acaba ativando seu poder e literalmente anula uma parte inteira do mar, de forma extremamente sinistra, e consegue salvar Blanche antes que ela entrasse em risco. Ele diz a Ellen que acha que foi um atributo negativo, mas ela explica que nem os atributos negativos fazem algo assim, mas com o poder sendo ou não assustador, graças a ele, Pharma conseguiu salvar sua irmãzinha. De noite, Pharma percebe como tinha sido arriscado retirar toda a água do local, pois o corpo é feito de água e ele poderia ter retirado a água do corpo de Ellen, e Blanche pensa que realmente deveria ser temido. Lottie aparece e tranquiliza ele, dizendo que ela não tinha medo dele, e sim admiração do seu poder e heroísmo, e demonstra ter se sentido culpada por não ter ido socorrer Blanche, mas Pharma também a tranquiliza, dizendo que ela fez certo, pois ela não sabia nadar, então só teria colocado sua vida em risco, e diz que odiaria se algo acontecesse com ela. No final, eles se despedem bem mais aliviados depois da conversa. Enquanto isso, pessoas de capuzes branco relatam ter ouvido boatos de um garoto sem sombra ter anulado uma parte do mar, e que se os boatos fossem verdadeiros, teriam que eliminar ele. No dia seguinte, um dos caras de capuzes aparece na farmácia de Pharma, deixando ele um pouco intrigado, pois eles não pareciam interessados na loja. De madrugada, na troca de turno dos guardas, um cavalo descontrolado carregando uma carroça acaba invadindo a farmácia e destruindo tudo lá dentro. Claramente algo armado por alguém que não gostava de Pharma, que desconfia da guilda farmacêutica ou dos caras de túnica. Porém, apesar da destruição quase total da loja, todos os clientes contribuíram para ajudar na reforma, deixando Pharma emocionada ao ver como sua farmácia era amada. De repente, uma jovem aparece implorando para Pharma ajudar seu pai. Ele então vai com ela ao local onde seu pai estava, mas quando Pharma repara que era uma área bem isolada da cidade, ele percebe que tinha caído numa armadilha e estava cercado pelos caras de capuzes, inquisidores do reino sagrado, responsáveis por identificar divindade nas crianças e selecionar governador de cada nação, estando inclusive acima do poder da Imperatriz, ou seja, Pharma estava bem encrencado. Achando que Pharma era um espírito maligno, eles tentam prender ele de várias formas, mas Pharma bloqueia todas as prisões deles, fazendo eles ficarem cada vez mais assustados e decidem atacar para matar. Sem ter outra escolha, Pharma se defende e acaba derrubando o comandante Salomon do seu cavalo. Enquanto Pharma literalmente brilhava, demonstrando um poder absurdo, ele explica que quer usar suas habilidades para curar e não deseja ferir ninguém, pedindo para eles se retirarem. Com o brilho, eles percebem a marca do deus das drogas em seu ombro, e por achar Pharma um espírito maligno, eles passam a considerar ele um deus. Eles pedem perdão para Pharma e o comandante Salomon diz que iria pagar tamanho erro com sua morte, mas Pharma o impede a tempo e percebe que ele tinha fraturado sua perna com a queda e precisaria de cirurgia. Apesar de ser um farmacêutico, ele pensa que como cirurgiões da época não tinham muito conhecimento e
contava mais com a sorte, ele era a melhor opção. Ele então faz a cirurgia nele e felizmente tudo corre bem, todos agradecem ao deus das drogas que não só não castigou eles, como ainda salvou a vida do comandante. Meses depois, Salomão aparece na farmácia de Pharma e deixa claro que usaria seu cargo para ajudar Pharma a esconder seus poderes divinos, e conta que trouxe um presente do seu templo, o bastão do deus das drogas. Pharma pega no bastão que começa a iluminar e Salomão diz que ele reconheceu o deus das drogas, mas quando Ellen tenta segurar, o bastão literalmente atravessa sua mão, e Salomão explica que somente quem não era daquele mundo poderia segurar ele. Como se o bastão não pudesse ser melhor, Pharma percebe que ele poderia voar montado nele, como um bruxinho. Na saída, descobrimos que Salomão não foi o responsável pela carroça, então o principal suspeito de fato era o dono da guilda, o Veron, e como se já não bastasse o presente do bastão, ele dá um talismã pra Pharma que daria sombra a ele, para que sua presença no sol não ficasse suspeita. Pharma demonstra ficar mais animado com o talismã do que com o bastão, e explica que é porque com ele conseguiria passear com sua irmãzinha e Lot sem se preocupar. E assim, Pharma passeia com as duas tranquilamente, pensa como sua farmácia estava crescendo e precisaria de novas parcerias e funcionários. De repente, ele vê uma outra farmácia, de um farmacêutico chamado Pierre, com uma cliente querendo comprar os mesmos produtos da loja de Pharma, mas o dono da loja explica que os plebeus precisam de uma guilda para fazerem essa parceria, e existia somente a guilda de Veron. De volta à sua loja, Pharma decide que para expandir sua farmácia e poder liberar seus produtos para outras lojas, ele precisaria ter uma guilda, e assim, eles começam os preparativos para criar uma. Enquanto isso, Veron, o chefe da guilda, fazia uma reunião com todos os seus integrantes para criticar a farmácia de Pharma, e deixa claro que qualquer um da guilda que fosse para aquela loja iria perder sua licença comercial. Porém, a filha de Pierre acaba ardendo em febre e ele tenta levar ela em várias farmácias, mas todas estavam fechadas e nisso ele acaba se encontrando com Pharma. Não tendo outra escolha, Pierre vai até sua loja, onde Pharma o guia até as portas do fundo e ele pensa ser a entrada para os plebeus, que não poderiam entrar pela porta da frente, mas depois descobre que na verdade era somente para evitar que a infecção da filha se espalhasse. E assim, Pharma examina ela, mostrando um conhecimento e um cuidado com os pacientes acima do normal, deixando Pierre admirado com o tratamento, o resultado e o preço, entendendo por que os clientes não queriam mais frequentar outras farmácias. Em sua casa, Pierre confessa para sua esposa que precisou ir na farmácia de Pharma, e ela se preocupa já que se Veron descobrisse ele seria expulso da guilda, mas ele comenta que como farmacêutico, eles deveriam estar aprendendo com Pharma para evoluir e ajudar as pessoas, e fica triste ao pensar que se sua esposa ou filha adoecessem e dependesse da guilda, provavelmente morreriam, pois o tratamento era muito inferior e baseado na sorte. E assim, no dia seguinte, Veron faz mais uma reunião com todos da guilda para reclamar de Pharma. Pelo jeito, ele não sabia fazer mais nada, e todos reclamam que realmente a farmácia dele estava sendo um problema, pois estava roubando todos os clientes, e era perigoso eles quebrarem, e Pharma, sendo nobre, poderia facilmente deixar de atender os plebeus, deixando eles sem nenhuma farmácia. Realmente, nós sabemos que Pharma não faria algo assim, mas faz um pouco de sentido a preocupação deles. Porém, Veron pede a opinião de Pierre, que era o que tinha a loja mais próxima de Pharma, e se surpreende com a sinceridade dele, que diz que ao invés de ver Pharma como ameaça, eles poderiam ter ele como parceiro e aprender com ele, o que de fato era uma boa solução, mas todos acham um absurdo e Pierre questiona se alguém de lá tinha entrado na farmácia de Pharma, e todos negam pois não viam motivo de ver a concorrência. Porém, Pierre acaba dizendo que se fossem lá, eles iriam entender porque ninguém mais vai em outra farmácia, deixando claro que ele mesmo tinha ido nela e adorado. Com isso, infelizmente, Pierre é expulso da guilda, sendo visto como um traidor. No dia seguinte, sua farmácia estava destruída e ele desesperado em como iria trabalhar para sustentar sua família, sendo que precisava da permissão de uma guilda para continuar sendo um farmacêutico. Quando Pharma passa na sua loja e descobre o que tinha acontecido, conta que felizmente ele acaba de ganhar a permissão da Imperatriz para ter uma guilda, e convida Pierre para ser o primeiro a fazer parte dela, e assim ele reforma sua loja que agora possuía os mesmos produtos da farmácia de Pharma. Apesar disso, ele fica preocupado se teria cliente com uma guilda nova, mas felizmente quando abre a porta, ele até se emociona em se deparar com um monte de gente esperando a loja ser aberta. No final, tudo acaba bem para Pierre, que não só continuou com uma guilda, como ganhou mais clientes e tendo a capacidade de dar o tratamento que ele queria para os clientes. Algum tempo se passa e na casa de Pharma, em um jantar de família, eles recebem uma carta de Pale, o irmão mais velho de Pharma, que estava em uma faculdade de medicina. Ele diz na carta que adiaria sua visita por conta de uma estranha epidemia que estava surgindo, que já tinha matado cerca de 1000 pessoas, e que era algo contagioso e provavelmente uma mercadoria contaminada estava chegando através de navios justamente nas terras de seu pai. Pharma pede para que seu pai peça algum tipo de amostra da doença para terem mais informações. Enquanto isso, a Imperatriz faz uma reunião para refletir tudo o que Pharma tinha feito para melhorar a qualidade da medicina,
medicina e pensa em conceder a ele o título de arquiduque, mas ele era muito novo ainda e seria algo impossível no momento, mas já dá pra ver que o garoto com certeza vai ter um cargo muito importante assim que tiver idade. Mais tarde, Pharma recebe a resposta do seu irmão e descobre que a doença se tratava da tão temida peste negra e começa a fazer os preparativos para prevenir que se espalhasse. Depois ele relata tudo ao seu pai, que já suspeitava que era essa doença, e fica surpreso com a rapidez que seu filho tomou todas as precauções possíveis e imagináveis, incluindo fabricar o medicamento necessário para o tratamento e enviar uma grande quantidade para as farmácias parceiras. Porém, eles ainda precisavam evitar o máximo possível a contaminação e vão até Elizabeth para informar a ela o acontecido, e lá ela concorda em limitar as entradas do comércio. Pharma também explica que deveriam eliminar os transmissores da doença, pulgas e roedores, e com essas medidas tudo deveria ficar bem. Ele também cria finalmente um microscópio digno, que permite pesquisarem sem se expor a doenças. Com isso, a peste negra é mantida sob controle graças aos conhecimentos de Pharma e à ajuda de todos. Porém, enquanto isso, no templo, um prisioneiro foge da prisão, um espírito maligno. E assim o tempo passa, com Pharma e Ellen analisando todos os navios que estavam chegando com comércios, para garantir que a peste negra não chegasse em terra. Apesar de tudo estar indo sob controle, a tripulação fica impaciente com a demora da inspeção, reclamando que os produtos podem estragar e começam até a discutir entre eles para serem liberados primeiro. Mas Jean, o comodoro do Império e primeiro cliente fixo de Pharma, aparece para ajudar. Ao terminar de inspecionar os navios do momento, Pharma descobre que uma vila próxima tinha sido contaminada pela peste, se espalhando rapidamente com algumas mercadorias que receberam de contrabandistas. Depois de deixar Ellen no comando para continuar inspecionando os navios que chegarem, ele voa com seu bastão até a vila e descobre mais um poder dele, o de atravessar objetos. Já na vila, ele chega bem a tempo de impedir que algumas pessoas deixassem o local e explica que eles não podem deixar a vila. Eles pensam que Pharma era um espírito maligno querendo levar eles para a morte, já que o menino brotou lá do nada, mas rapidamente Pharma prende todos com uma enorme escultura de gelo e explica ser um farmacêutico que daria tratamento para todos e que eles não poderiam ir embora sem tratamento, pois além de espalhar a doença, eles morreriam. Lá dentro, ele pede para isolar os infectados dos não infectados e ainda para separar os que estavam com sintomas graves para agilizar o tratamento. Enquanto isso, Jean ajuda a manter os navios em ordem e vê um navio se aproximando ignorando suas ordens, mas ao chegar mais perto, ele descobre que todos do navio estavam mortos pela doença e lamenta que alguns poderiam ter sobrevivido se tivessem recebido o tratamento adequado, e dá ordem para seus homens afundarem o navio. Na vila, Pharma chegava ao fim do seu trabalho, restando agora o mais difícil, o local onde os doentes de estado grave estavam, e lá ele acaba se encontrando com Salomão novamente. Depois de usar sua visão, ele descobre que 2 dos pacientes estavam lá por engano, por ter confundido os sintomas de peste com de uma simples gripe, e os outros 12, a maioria poderia ser tratado. E assim ele trata todos com a ajuda de Salomão e seu povo. Enquanto isso, Ellen continuava cuidando das inspeções no lugar de Pharma, preocupada se estava fazendo um bom trabalho. Afinal, ela não tinha um olho que mostrava quem estava ou não infectado. Enquanto isso, uma senhora que estava prestes a ter seu trabalho de pesquisa interrompido por conta da sua aposentadoria, com ninguém levando ela a sério, é chamada para ver o pai de Pharma, que pede para que ela adie sua aposentadoria, já que Pharma havia descoberto que ela possuía em seu laboratório a substância necessária para produzir o remédio da peste, para assim todos deixarem de depender dele e de suas habilidades para fabricar os remédios. Depois de um longo dia de trabalho, finalmente Pharma consegue tratar todos e tirar a maioria deles do estado grave, e volta para o caminho de casa quando percebe uma fumaça e vai até o local. O povo do Reino Sagrado tinham capturado os contrabandistas responsáveis por contaminar a vila, e em troca de um tratamento da doença, eles confessam que tinham sido pagos para transportarem algumas caixas, na qual uma delas estavam transportando ratos, transmissores da peste negra, vindas justamente do local em que a epidemia tinha começado. Pharma reflete que a epidemia pode ter sido causada de propósito por alguém que quer destruir o Império, o que explicaria a contaminação da Imperatriz com a peste branca. Enquanto isso, na capital, Lot distribui máscaras como prevenção da doença, quando eles sofrem uma invasão de 5 cavaleiros sagrados que soltam os roedores por toda parte, esquilos voadores, jeito mais rápido de espalhar a doença impossível. Enquanto isso, o espírito maligno observava o caos tranquilamente. O pai de Pharma pede para a Imperatriz tomar o remédio para a peste por precaução, e conta que estão tentando contaminar o Império de propósito, e que ele suspeitava que fosse seu antigo colega, um farmacêutico brilhante, mas sem muita sanidade mental, que foi preso por fazer experimentos horríveis com humanos e que teve suas artes divinas seladas, e a sua pesquisa era justamente sobre epidemias, motivo dele ser suspeito. Todos tentam deter os 5 cavaleiros, quando Salomão aparece e retira suas artes divinas, bem no momento que Pharma finalmente chega a tempo de ouvir eles confessando que nem
sequer sabiam o que estavam transportando, e só estavam recebendo ordens de um espírito maligno que tinha ameaçado eles, e seu pai reconhece pela descrição que de fato se tratava do seu ex-colega. Enquanto isso, Lottie, junto com Cedric, resolve voltar para a farmácia bem onde o espírito maligno estava. Farm e seu pai percebem sua presença e também correm para lá. Chegando na porta da farmácia, Lottie vê que o local estava aberto e pensa ser Farm e corre para ver ele. Cedric vai atrás preocupado, pensando que poderia não ser Pharma, e de fato ele estava certo. O espírito maligno aparece atrás dele, fincando uma espada nele. Quando Pharma chega, seus dois amigos já estavam feridos com um golpe que possuía diversos venenos. Enquanto seu pai mantinha seu antigo colega ocupado, Pharma se esforçava para retirar todos os venenos o mais rápido possível do corpo dos dois. Quando termina, ele descobre que o espírito maligno tinha ido até lá para usar os medicamentos dele para fazer venenos poderosos, e tenta convencer Pharma a se juntar a ele, dizendo que ele também seria julgado pela sociedade por seu poder. Mas claro, Pharma nega e diz que um farmacêutico deve usar suas habilidades para curar, e derruba a criatura pela janela. Em seguida, Pharma pula, matando ele com o golpe do seu bastão, que faz tudo virar uma purpurina de arco-íris. E Salomon reconhece que era mais um dos poderes do deus das drogas, chamado de Santuário de Purificação, usado para eliminar espíritos malignos, e assim tudo termina bem. O tempo se passa e Lottie e Cedric recebem um tratamento adequado. Ellen continuava seu trabalho inspecionando os navios, e Pharma distribuindo tratamentos suficientes para todos os farmacêuticos. E com as pesquisas da senhorinha, logo seria disponibilizado vacinas. E assim, 2 meses depois, a Imperatriz declara o fim da epidemia e todos comemoram em uma feira. E finalmente, a farmácia Mundo Paralelo volta a funcionamento, com muitos clientes como de costume, para a alegria de Pharma. E deixa eu perguntar, vocês curtiram esse anime? Eu achei bem interessante essa pegada que ele traz pra gente sobre como a humanidade evolui ao longo do tempo, porque lá atrás a gente não sabia sobre vírus, remédios, tratamentos, cirurgias, toda essa tecnologia e conhecimento. O Pharma, por ser de outra era mais avançada, chega lá naquele mundo com muito conhecimento. É como se uma pessoa de 300 anos no futuro viesse aqui pro nosso tempo atual. Sinistro. E galera, recado rápido, mês que vem tá chegando o clube de membros aqui do canal, e vai ter muita coisa boa nele, tô falando, hein? Não perde isso, já se inscreve também aqui embaixo e ativa o sininho para ter certeza que você vai conseguir ver os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, fui!